Estamos realmente vivendo ou apenas passando o tempo? O alerta de Sêneca à sociedade contemporânea. Vivemos em uma era em que a sensação mais comum é a de falta de tempo. Estamos sempre ocupados, correndo de um compromisso para outro, atolados em tarefas, distraídos por uma avalanche de informações e estímulos. Mas já nos perguntamos: estamos realmente vivendo ou apenas consumindo os dias, sem consciência? Como quem atravessa uma estrada sem notar a paisagem? Essa é a questão central que Lúcio Aneu Sêneca propõe em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, escrita há quase 2000 anos, mas incrivelmente atual. Sêneca não critica o tempo que temos, mas o modo como o desperdiçamos. Para ele, o problema não é a brevidade da vida, mas o fato de sermos esbanjadores do tempo. Ele escreve: não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A análise de Sêneca contrasta fortemente com a sociedade contemporânea, onde a produtividade é idolatrada e onde o valor de uma pessoa parece medir-se pela quantidade de atividades que realiza, ou pelo quão cheia está sua agenda. Trabalhamos incessantemente, conectados 24 horas por dia, sempre buscando acumular mais bens, mais status, mais seguidores. No entanto, essa busca muitas vezes nos deixa vazios, incapazes de realmente aproveitar os momentos simples e verdadeiros da vida. Sêneca aponta que as pessoas vivem como se fossem imortais. Vivestes como se fosseis viver para sempre. Nunca vos ocorreu que sois frágeis. Adiamos nossa verdadeira vida para um futuro indefinido. Quando tivermos mais dinheiro, mais tempo livre, quando nos aposentarmos. Mas o tempo que gastamos em preocupações inúteis, vaidades, competições e compromissos vazios é irrecuperável. No mundo atual, essa reflexão tem ainda mais peso. As redes sociais, o culto à imagem, a constante comparação com os outros ampliam essa sensação de insuficiência. Vivemos conectados, mas alienados, cercados de estímulos, mas carentes de significado. Perdemos tempo com o que é efêmero, enquanto a vida verdadeira, aquela feita de presença, contemplação e autoconhecimento, escorre por entre nossos dedos. Sêneca propõe uma mudança radical: tomar posse do próprio tempo, viver com consciência e propósito. Não deixar que outros, seja o trabalho, a opinião pública, os vícios ou as expectativas alheias, roubem o que temos de mais precioso. Para ele, o sábio é aquele que dedica sua vida ao que é essencial, que conhece a si mesmo, que encontra no presente a plenitude da existência. A pergunta que ele nos lança, atravessando os séculos, é simples, mas profunda. Estamos de fato vivendo ou apenas existindo, ocupados demais para perceber que a vida não espera? Olhe para sua rotina. Quantas vezes você sentiu que não tinha tempo para si mesmo? Que seu dia foi tomado por obrigações, demandas externas, expectativas alheias? Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, observa que muitos vivem como escravos, mas não porque são dominados pela força, e sim porque entregam voluntariamente o controle de seu tempo aos outros. Ele escreve com clareza desconcertante: os homens são econômicos na posse de seus bens materiais, mas desperdiçam tempo com uma prodigalidade nunca vista. Sêneca chama a atenção para o fato de que, quando se trata de dinheiro ou propriedade, somos cuidadosos, vigilantes. No entanto, quando se trata do bem mais precioso, o tempo, somos generosos ao extremo, cedendo-o sem pensar. Na sociedade contemporânea, essa análise parece ainda mais pertinente. Vivemos em uma cultura de hiperconexão, onde cada notificação, cada e-mail, cada solicitação externa exige nossa atenção imediata. A tecnologia, que prometia liberdade e otimização do tempo, muitas vezes se torna um instrumento de servidão voluntária. As redes sociais, os ambientes corporativos, os compromissos sociais incessantes sequestram nossas horas, nossos minutos,
sem que percebamos. Sêneca faz uma provocação que atravessa os séculos. Ninguém te pagará para viver tua vida por ti. Ou seja, enquanto dedicamos tempo excessivo às exigências externas, negligenciamos aquilo que mais importa, o cultivo de nós mesmos, das nossas reflexões, daquilo que realmente dá sentido à existência. Esse domínio sobre o tempo, segundo ele, exige coragem. É preciso ter firmeza para dizer não às imposições sociais, para resistir à pressão de estar sempre ocupado ou disponível. É necessário redirecionar a atenção para dentro, para o que é essencial, e não para o que os outros esperam de nós. Sêneca nos lembra que viver de forma autêntica passa, necessariamente, por tomar posse do próprio tempo. A verdadeira liberdade não está apenas na ausência de correntes físicas, mas na capacidade de decidir como e com quem gastamos nossos dias. A pergunta que ele nos deixa é direta e urgente. Quem está controlando seu tempo hoje? Você ou as demandas externas? Até que ponto você se tornou escravo voluntário de um modo de vida que não escolheu conscientemente? Quantas vezes você já disse ou ouviu alguém dizer: "Não tenho tempo para nada"? Essa sensação de escassez, de que os dias passam rápido demais, parece uma constante na vida moderna. Mas Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, desconstrói esse sentimento ao afirmar algo essencial. Não é que a vida seja curta, é que a desperdiçamos mal. Ele escreve: "A vida é suficientemente longa e foi generosamente concedida para a realização das mais elevadas coisas, se ela for bem administrada." Ou seja, o problema não está na quantidade de tempo que temos, mas na forma como o usamos. Para Sêneca, aqueles que vivem dominados por paixões fúteis, por vaidades ou por atividades sem propósito, desperdiçam anos inteiros sem sequer se dar conta. No mundo contemporâneo, essa análise soa quase como uma profecia. Somos consumidos por um ritmo frenético, trabalho exaustivo, consumo compulsivo, distrações digitais, compromissos sociais superficiais. O dia acaba e sentimos que não fizemos nada realmente significativo. Buscamos sempre mais produtividade, mais eficiência, mas raramente paramos para refletir sobre o sentido das ações que ocupam nosso tempo. Sêneca nos propõe uma inversão radical dessa lógica. Para ele, viver plenamente não é preencher cada instante com tarefas, mas cultivar qualidade no tempo. É dedicar-se ao autoconhecimento, à contemplação, à filosofia, àquilo que realmente engrandece a alma e traz paz interior. Ele reconhece que os bens materiais e as ambições mundanas são efêmeros e, muitas vezes, nos afastam da verdadeira vida. Ele alerta: o maior desperdício de vida é a demora constante. Tira o presente enquanto espera o futuro. Quantas vezes adiamos nossos sonhos, nossas paixões, nossos momentos de introspecção, esperando um tempo melhor? Enquanto isso, o tempo real, o único que possuímos, escoa silenciosamente. A mensagem de Sêneca é clara: não precisamos de mais anos, precisamos de mais consciência. Cada instante pode ser vasto e pleno se for vivido com atenção, propósito e liberdade interior. A pergunta que ele nos deixa reverbera com força: estamos realmente aproveitando o tempo que temos, ou apenas deixando que ele passe enquanto ocupamos a mente com preocupações e distrações sem importância? Quantas vezes nos pegamos dizendo: quando eu tiver mais dinheiro, mais tempo livre, quando me aposentar, aí sim vou viver de verdade. Essa atitude de postergar a vida para um momento ideal futuro é precisamente uma das críticas centrais de Sêneca em Sobre a Brevidade da Vida. Ele escreve com firmeza: perdem uma grande parte da vida aqueles que esperam muito tempo para começar a viver. Para Sêneca, não há maior desperdício do que adiar aquilo que é essencial, esperando que um dia, no futuro, todas as condições perfeitas estejam alinhadas para que possamos, enfim, viver plenamente. Na sociedade contemporânea,
Essa lógica é quase uma regra. Somos incentivados a sacrificar o presente em nome de um futuro idealizado. Trabalhar mais para ter estabilidade, acumular bens para garantir segurança, adiar desejos em nome de planos longínquos. Mas o que muitos não percebem é que esse futuro, quando chega, muitas vezes já não encontra um ser humano capaz de aproveitá-lo, ou porque está cansado demais, ou porque passou a vida inteira treinando a mente para viver sempre depois. Sêneca nos alerta que o tempo é incerto e que nenhuma promessa futura pode substituir a oportunidade do presente. Ele defende que a vida verdadeira deve ser vivida agora, com intensidade e consciência. Não devemos esperar que condições externas sejam ideais para começar a apreciar o que realmente importa. A busca pela sabedoria, a contemplação, o cultivo de virtudes, os vínculos profundos. Mais do que isso, ele reconhece que o hábito de adiar também esconde um medo. O medo de encarar a vida como ela é, com suas limitações, sua brevidade e sua fragilidade. Ao projetarmos nossa realização para um amanhã abstrato, evitamos o confronto com o fato de que o único tempo garantido é o agora. Sêneca desafia: viverá mal quem sempre começa a viver, ou seja, quem faz da vida uma eterna preparação, uma espera sem fim, acaba não vivendo de fato. A pergunta que ele nos deixa, urgente e necessária, é direta. Quantos anos mais vamos adiar a vida verdadeira, presos na ilusão de que o amanhã será o momento certo, enquanto o presente, real e palpável, escapa silenciosamente? Em um mundo obcecado por longevidade, onde dietas, exercícios, remédios e tecnologias prometem estender nossos anos, é comum acreditar que viver muito tempo significa viver bem. Mas Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, desmonta essa crença ao perguntar: o que vale mais, viver muitos anos ou viver plenamente cada instante? Ele escreve: não é que tenhamos pouco tempo, mas que percamos muito dele. Para Sêneca, o valor da vida não está na quantidade de anos acumulados, mas na qualidade com que cada momento é vivido. Há aqueles que passam décadas inteiras distraídos, ocupados com trivialidades, presos a desejos alheios, sem jamais terem realmente possuído seu próprio tempo. O filósofo afirma que uma vida pode ser curta em duração, mas vasta em profundidade, se for vivida com sabedoria e consciência. Da mesma forma, uma existência longa, se preenchida por vaidade, inquietação e dispersão, será vazia, uma mera passagem do tempo, sem verdadeira vivência. No mundo contemporâneo, essa distinção é mais pertinente do que nunca. A obsessão por longevidade se manifesta em números: anos de vida, produtividade, estatísticas. Mas raramente nos perguntamos se esses anos adicionais são preenchidos por experiências significativas ou apenas por mais correria, preocupações e distrações. Sêneca propõe que busquemos não uma vida longa, mas uma vida plena. Isso significa dedicar-se ao que é essencial: autoconhecimento, virtude, reflexão, vínculos sinceros. Ele sugere que viver bem é estar no comando do próprio tempo, sem ser arrastado pelos caprichos do destino ou pelas expectativas da sociedade. Ele escreve com precisão: a vida é longa se soubermos usá-la. O problema não está no tempo que nos foi dado, mas em como o administramos. Aqueles que dominam suas paixões, que não se deixam distrair por futilidades, que cultivam serenidade e propósito, vivem intensamente, independentemente da duração dos seus dias. A pergunta que ele nos deixa é crucial: estamos buscando prolongar nossos anos ou preenchê-los de significado? Será que estamos realmente vivendo uma vida longa ou apenas deixando o tempo escorrer sem verdadeira presença? Em uma sociedade que valoriza a produtividade incessante, o ócio é frequentemente visto com desconfiança. Quem não está ocupado, quem não está correndo atrás de resultados, é facilmente julgado como preguiçoso, inútil ou acomodado.
Mas Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, nos oferece uma visão radicalmente diferente. O ócio, quando bem aproveitado, é a chave para a verdadeira liberdade interior. Ele escreve: ocupa-te com coisas que possam permanecer contigo depois que a vida tiver passado. Para Sêneca, o problema não é estar sem fazer nada, mas como usamos o tempo livre. O ócio não deve ser preenchido com futilidades ou distrações vazias, mas com aquilo que ele chama de ocupações nobres: o estudo da filosofia, a contemplação, a busca por autoconhecimento e virtude. Na modernidade, somos ensinados a preencher cada intervalo com estímulos: redes sociais, séries, consumo. Mesmo nos momentos livres, procuramos entretenimentos rápidos que servem apenas para distrair, não para nutrir. Como resultado, saímos do trabalho ou das obrigações, mas continuamos presos ao fluxo de dispersão e inquietação. Sêneca desafia essa lógica. Ele propõe que o verdadeiro ócio seja um espaço de cultivo interior, de reflexão profunda. Não um tempo vazio, mas um tempo cheio de significado, dedicado ao que nos torna melhores, mais serenos, mais conscientes. Para ele, aquele que domina o uso do ócio é aquele que realmente vive, pois não está à mercê de pressões externas, mas constrói um mundo interior sólido. Ele alerta: muitos homens gastam a vida fazendo coisas que depois gostariam de não ter feito. Em outras palavras, ocupamos nossas horas com atividades que não deixam legado, nem paz, nem aprendizado. O tempo livre, mal utilizado, transforma-se em mais um modo de alienação. Sêneca nos convida a ressignificar o conceito de tempo livre. Não como um intervalo entre as obrigações, mas como o momento mais precioso para construir aquilo que ninguém pode tirar de nós: a riqueza da mente e do espírito. A pergunta que ele nos deixa é simples, mas profunda. Como estamos usando nosso tempo livre? Estamos preenchendo nossos momentos de pausa com distrações superficiais, ou estamos cultivando algo duradouro que nos acompanhará até o fim? Vivemos em uma época em que estar ocupado é quase um status. As agendas cheias, os compromissos acumulados, a sensação constante de não ter tempo, são vistos como sinal de importância e produtividade. Mas Sêneca, com sua lucidez implacável em Sobre a Brevidade da Vida, nos alerta: estar ocupado não significa, necessariamente, estar vivendo. Ele afirma: nada é mais vergonhoso do que um homem cansado de sua ocupação, que vive correndo e, ao final, percebe que viveu em vão. O problema central, para Sêneca, não é a quantidade de atividades que temos, mas o quanto essas atividades contribuem para o florescimento da nossa alma e para a construção de uma vida significativa. Ele critica aqueles que desperdiçam suas horas em afazeres inúteis, vaidades sociais, ambições desmedidas, pessoas que, ao final de uma longa vida, percebem que passaram seus dias ocupados, mas não viveram verdadeiramente. Para ele, a ocupação constante pode ser apenas uma fuga, uma maneira de evitar o confronto com as questões essenciais da existência. Quem somos? Para onde vamos? O que realmente importa? Na sociedade contemporânea, essa crítica é ainda mais relevante. Somos constantemente bombardeados com demandas externas: produtividade, metas, conexões, consumo. A cultura da performance nos transforma em maratonistas exaustos, sempre correndo atrás de algo, sem tempo para parar e refletir. Sêneca nos desafia a inverter essa lógica. Ele propõe que avaliemos não quanto fazemos, mas qual é o valor real do que fazemos. O tempo dedicado ao autoconhecimento, à filosofia, à contemplação e ao cultivo da virtude nunca é tempo perdido. Pelo contrário, é o tempo mais bem empregado, pois constrói uma existência sólida e serena. Ele escreve: a vida se divide em 3 períodos: o que foi, o que é e o que será. Destes, o presente é breve, o futuro é incerto e o passado é certo. Ou seja,
A única garantia que temos é o agora, e cabe a nós decidir se vamos preenchê-lo com ocupações vazias ou com aquilo que realmente importa. A pergunta que ele nos deixa é incisiva. Estamos ocupados demais para viver? Será que nossa correria diária está nos afastando da possibilidade de construir uma vida plena, consciente e significativa? Depois de nos alertar sobre os perigos do desperdício, da ocupação vazia e do adiamento constante, Sêneca, Sobre a brevidade da vida, encerra sua reflexão com uma mensagem clara e poderosa. A vida, quando bem administrada, está inteiramente em nossas mãos. Ele escreve: a vida é longa, se soubermos usá-la. Essa afirmação é, ao mesmo tempo, um convite e um desafio. Convida-nos a perceber que, ao contrário do que frequentemente imaginamos, não somos reféns do destino, das circunstâncias ou das demandas alheias. Somos, antes, senhores do nosso tempo e, por consequência, da nossa existência. Para Sêneca, o segredo está em tomar posse consciente da própria vida. Isso significa viver cada instante com atenção, propósito e liberdade interior. Não deixar que outros decidam por nós como gastaremos nossos dias, mas ser protagonistas de cada escolha, de cada ação, de cada momento de pausa. No mundo contemporâneo, essa mensagem é revolucionária. Somos constantemente pressionados por sistemas que desejam controlar nosso tempo. A lógica do consumo, o mercado de trabalho, as redes sociais, as expectativas sociais. Vivemos reagindo, correndo atrás, conectados a um fluxo interminável de demandas externas. Sêneca nos lembra que, quando permitimos que os outros determinem o uso do nosso tempo, estamos entregando não apenas nossas horas, mas nossa própria vida. Ele propõe que cultivemos uma autonomia profunda, baseada no autoconhecimento, na reflexão e na capacidade de distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Ele alerta: só é livre quem vive para si. Essa liberdade não significa isolamento ou egoísmo, mas a capacidade de viver guiado por princípios internos sólidos e não pelas pressões e ilusões externas. O chamado final que Sêneca nos faz ecoa com intensidade. Tomemos posse da vida enquanto ainda há tempo. Não deixemos que ela se esvaia em ocupações vazias, em promessas futuras, em distrações passageiras. A vida é breve, sim, mas suficiente, desde que saibamos vivê-la com lucidez, consciência e propósito. A pergunta que ele nos deixa, simples e definitiva, é esta: estamos realmente vivendo nossa própria vida, ou permitindo que ela seja decidida pelos outros e pelas circunstâncias? Ainda há tempo de retomar o controle?